Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Amigos e amigas queridos, quero dar a todos as boas-vindas a mais um programa Verdade e Luz, aqui pela Web Rádio Verdade e Luz. Este programa, o de número 36 do ano de 2022. Programa esse que estamos aqui com a minha presença, Edgartão, as participações de nossos amigos Basílio Leme, André Reis e também a de Gilberto Silva, que dirige os trabalhos técnicos. Nós queremos agradecê-los a todos pela audiência, pela participação, a todos vocês que nos prestigiam em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível, aliás, através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, trazemos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, orientações trazidas por Allan Kardec, contidas nos itens 7 e 8 do capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, do livro A Gênese. E dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 244 a 245, encontradas no livro 2º, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 6, Vida Espírita, especialmente no item número 3, que trata das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel com a lição de número 53, intitulada Na Pregação. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco, damos continuidade ao estudo do capítulo 8, Religião à Luz do Espiritismo. Nós, mais uma vez, agradecemos a sua audiência e enviamos a você
nossos abraços fraternos e nossas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E no editorial, estudando o capítulo 1 do livro A Gênese, o caráter da revelação espírita, nós vamos apresentar aqui as considerações de Allan Kardec, encontradas nos itens de número 7 e também de número 8. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos e cujo conhecimento lhe dão Deus ou seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários, incumbidos de transmiti-la aos homens. Considerada debaixo deste ponto de vista, a revelação implica a passividade absoluta e é aceita sem verificação, sem exame nem discussão. Todas as religiões tiveram seus reveladores e estes, embora longe estivessem de conhecer toda a verdade, tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam, ao caráter particular dos povos a quem falavam e aos quais eram relativamente superiores. Apesar dos erros das suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos e, por isso mesmo, de semear os germes do progresso que mais tarde haviam de desenvolver-se ou se desenvolverão à luz brilhante do cristianismo. É, pois, injusto se lhes lance anátema em nome da ortodoxia, porque dia virá em que todas essas crenças, tão diversas na forma, mas que repousam realmente sobre um mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão numa grande e vasta unidade, logo que a razão triunfe dos preconceitos. Infelizmente, as religiões hão sido sempre instrumentos de dominação. O papel de profeta atentado às ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias que, valendo-se do prestígio deste nome, exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua ganância ou da sua indolência, achando mais cômodo viver à custa dos iludidos. A religião cristã não pôde evitar esses parasitas. A tal propósito, chamamos particularmente a atenção para o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Pode, pois, haver revelações sérias e verdadeiras, como as há apócrifas e mentirosas. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificações não pode emanar de Deus. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita.
valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Entrando agora no estudo do Livro dos Espíritos. As perguntas que serão hoje trazidas ao estudo são as de número 244, a 244A e também a 244B, e, por fim, a 245. Nós estamos estudando o livro segundo, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, o capítulo 6, Vida Espírita, o item número 3, que trata das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. A pergunta 244, Kardec a faz aos espíritos reveladores. O nosso amigo Basílio Leme trará a resposta dos espíritos e depois os comentários que lhe for mais adequados. Pergunta 244. Os espíritos veem a Deus? E os espíritos reveladores assim responderam ao codificador. Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. É uma questão, né, que Kardec formula, assim, bem resumidamente, bem direta, não é? Os espíritos veem a Deus, e a resposta também não deixa nenhuma dúvida, não é? Só os espíritos superiores o veem e compreendem, os inferiores o sentem e adivinham. Nós devemos destacar que Kardec formula a indagação. Ele não está questionando a existência de Deus. Ele está questionando exatamente se nós, as criaturas de Deus, o vemos ou veremos, não é? E podemos aí observar que é uma pergunta ou uma questão da mais transcendental possível, não é? E também, com essa pergunta, nós devemos, mais uma vez, apontar o quanto é importante nós nos preocuparmos com o linguajar espírita, né? Ou seja, no significado das palavras, e nos referindo que elas foram formuladas no século XIX, e por isso que aparecem essas denominações superiores e inferiores, né? O que causa, assim, hoje, uma certa estranheza em alguns estudiosos, mas está se referindo, com a linguagem da época, a linguagem espírita. Os superiores são aqueles espíritos que já atingiram o grau de pureza, né? E que no movimento espírita é comum a gente ouvir falar da esfera crística, né? E os inferiores, porque perante Deus, né, essa que é a questão, não existe inferiores, né? Como nós somos orientados, todos fomos criados simples e ignorantes, né? Mas com todas as potencialidades para chegarmos, então, por vontade do Criador, à relação, à perfeição relativa, né? Então, para compreender esta realidade, eu aponto que o coordenador, que foi Edgar, foi muito feliz em apontar o editorial, onde, pela própria fala de Kardec, ele vai, então, nos instruindo, né? E de forma que, quando eu relia esta questão, né,
eu lembrei daquela citação evangélica que está no capítulo 17 de Lucas, o versículo 21, quando Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. Ou ainda, Deus está dentro de cada um, não é? Por isso é que aqueles que já se adiantaram, conforme a resposta, ou veem, não é? E aqueles que ainda não chegaram, como é o nosso caso, no nosso planeta, a gente pode falar assim, nós o sentem, vem a inspiração, não é? E também podemos assim afirmar que, na verdade, o Criador não se esconde da criatura. Ele apenas aguarda que a criatura cresça o suficiente até chegar, ter as condições, ou seja, os sentidos evoluíveis para que tenha essa afinidade, para que tenha essa aproximação. E mais uma vez, apontando um ensinamento evangélico, me lembrei que no capítulo 10 de São João, no item 30, Jesus houvera dito, porque o Pai e eu somos um. Então, é sim, uma realidade, e por vontade do Criador, fica então para todos nós a certeza de que o Pai está sempre conosco. Obrigado pelas suas considerações, Basílio. Você trouxe duas referências evangélicas importantes e fundamentais. Enquanto você falava, eu lembrei de uma outra muito conhecida, né, que está no Sermão do Monte, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, lá no versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, né? Fazendo, aliás, uma referência direta à resposta dos espíritos, que dizem que os espíritos superiores o veem, né? O veem. Então, os puros do coração, em essência, seremos os espíritos superiores no futuro. Agora, nós vamos dirigir a nossa próxima pergunta, a de número 244A, ao nosso amigo André Reis. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? André Reis, por favor. A resposta dos espíritos reveladores. Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe, como por intuição, a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas a essência dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas. Bem, eu entendo, né, que a própria consciência, entre aspas, grita, né, conosco, no espírito, né, já que está mais sutilizada a matéria que nos constrange, né, porque geralmente nós temos plena consciência quando fazemos mal a quem quer que seja, ou fazemos o bem, nós temos a noção disso, né? Se aquela palavra que eu disse foi bem colocada, ou se eu usei ela inadvertidamente, a minha consciência grita, né? Ela fala que, pô, você não precisava ter falado aquilo, né? Você poderia ter falado, mas não daquela forma, né? Então, a maneira com que a gente muitas vezes se expressa mostra a nossa inferioridade, mostra a nossa imperfeição, mostra o quanto estamos mais próximo do começo do que da angelitude, né? Nós estamos mais próximos do primarismo do que da angelitude.
E aí nós estamos, como sabemos, imersos no fluido cósmico universal, né? Quando nós vemos lá em Paulo, quando no capítulo 17, versículo 28 de Atos, ele nos diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, né? Então, nós vivemos, nos movemos, existimos no hálito divino, né? Estamos imersos nesse fluido cósmico universal e nós temos essa sensação, né, que está na nossa consciência quando nós falamos demais, quando nós ultrapassamos determinados limites. Então, nós percebemos. Se nós não temos essa condição de perceber, aí entra nisso que o Basílio falou anteriormente, que o Edgar também comentou, no capítulo 10 de João, né, versículo 30, que eu e o Pai somos um, de entendimento, né, de compreensão. Então estamos muito longe disso, de compreender e de entender, né, o que é estar em comunhão, né, em consonância com Deus, com a espiritualidade maior, com espíritos mais desenvolvidos. Então faz parte da nossa imperfeição, dessa dificuldade que nós temos de nos livrar da matéria, né, que é muito densa e parece que ela pesa mesmo no nosso modo de realizar as coisas, né? Nós pensamos muito ainda nas questões materiais, físicas, né, necessárias ao desenvolvimento do corpo. Claro que é, mas elas não são as imprescindíveis. Imprescindível é o trabalho de evolução moral que nós devemos realizar em nós. Essa é a grande oportunidade que estamos tendo, né? Tivemos outras? Muitas outras. Mas, né, nós temos o universo pela frente. E nós não vemos Deus, vamos dizer, entre aspas, pessoalmente, mas podemos ver e enxergar Deus em toda a sua obra, em toda a sua criação. É só olharmos no espelho. Somos criação divina. Tudo que não é obra do homem é criação de Deus. Ou foi permitido por ele que se criasse. São os co-criadores, né? Espíritos puros como Jesus, co-criador do planeta Terra, né? Deus permitiu que ele realizasse isso. Então, nós não enxergamos por causa dessa questão. Estamos muito longe ainda dessa pureza de sentimento. Quando, né, o Edgar falou do capítulo 5 de Mateus, das bem-aventuranças, os puros de coração. Pureza ainda não faz parte, pelo menos na minha condição, do meu entendimento, do meu sentimento. Essa pureza retratada ali está muito distante, né? Então, eu não vejo em poucos milênios encontrar essa pureza. Eu acho que é um esforço muito grande, individual de cada um, na perseverança no bem, para nós entendermos isso. Então, há coisas que não nos são permitidas. Uma forma mais grosseira de entendermos talvez isso, seja numa reunião mediúnica, onde fluidos, né, benfazejos, balsamizantes, deixam o espírito que está ali mais desequilibrado constrangido das suas forças. Ele reclama: eu estou amarrado, eu estou preso, eu não consigo falar o que eu quero. Eles não me deixam. Justamente isso, porque há uma necessidade ali de não se atrapalhar, de não se prejudicar o instrumento mediúnico, há necessidade de se conter, porque é o ambiente propício e necessário para aquela criatura, né, estar ali, sendo acolhida, sendo amparada pela espiritualidade. Então, é uma percepção que nós podemos tudo, mas nem tudo me convém. E aí entra essa questão também do livre-arbítrio, que Deus fala, isso não, né? As leis divinas falam, isso não. Então, eu sinto que eu não devo continuar a falar aquilo, ou esclarecer de uma forma, né, muito ampla aquilo que eu gostaria. Não é para isso. Para que nós encarnados não fiquemos com a sensação, foi o Espírito que falou, então eu posso fazer porque é ele, a culpa não é minha. Não. Né, nós não podemos, muitas vezes, ter toda a clareza do que nós recebemos, justamente
para não nos isentarmos das responsabilidades das nossas escolhas. Então, sim, não vemos a Deus, mas sentimos. Nós percebemos a sua existência, porque estamos imersos no hálito divino, né? Nós estamos em Deus e Ele está em nós, mas nós precisamos entender isso e aceitar isso. Obrigado mais uma vez pelos seus apontamentos. Amigos e amigas, nós vamos agora a um rápido intervalo e retornaremos com o estudo de O Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Quadragésima nona Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, de 26 de setembro a 1º de outubro e de 3 a 8 de outubro. Segunda a sexta-feira das 9 às 20 horas. Sábado das 9 às 12 horas. No Centro Cultural Palace, ao lado do Teatro Pedro II. Grande variedade de livros espíritas com super descontos. Para conhecer o Espiritismo, leia as obras de Allan Kardec. 49ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto. Realização da União das Sociedades Espíritas de Ribeirão Preto. Informações pelo WhatsApp 16 9 20 00 38 70. Verdade e Luz. Retornamos então ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando as questões de 244 a 245, contidas lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata da vida espírita, no item 3, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Agora a pergunta 244b, Kardec a faz aos espíritos reveladores. O nosso amigo Basílio Leme fará a leitura da resposta e depois os seus comentários. Pergunta 244b, Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio dos outros espíritos? E o Espírito Verdade assim respondeu a Allan Kardec. Ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. Mais uma vez, né, para a gente iniciar a nossa assertiva, o nosso comentário sobre essa questão tão profunda e complexa, né? Vamos apontar mais uma vez o significado das palavras, né? Porque até então, dizia eles, estava se referindo aos espíritos. Nesta questão, Kardec, então, fala da palavra, não é? Então, dá a impressão que antes era ele e agora ficou ela, né? Mas é a ordem de Deus dada aos espíritos, né? Então, vamos dizer assim, nós entendemos, como o André estava colocando na questão anterior, nós, criaturas ainda longe da perfeição, mas com todos, né, todo o potencial que o próprio Criador nos deu, porque ele, em se tratando de um Pai de justiça, amor e caridade, não privilegiou ninguém, não é? Então, sim, as ordens do Criador para a criatura em todo o cosmos. Isso é muito interessante, nós fazemos esse apontamento, inclusive lembrando, né, como diz o próprio Kardec, no item 6, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que na Terra só tem uma fração da humanidade, né? Então, para a gente entender esse mecanismo, quando eles falam que as ordens são transmitidas por
espíritos já de uma elevação tão alta, né? E que para isso precisa ser digno. O ser digno é aquilo que nós já nos reportamos, é estar num grau de evolução muito grande, né? E nós podemos, então, fazer uma analogia, ainda que pobre, né? Uma metáfora bem pobre, que é assim, como nós sabemos, no passado não muito distante, nós podemos apontar o século XIX, o século XX, onde as famílias eram numerosas, né? 10, 15, 20. Conheci um casal que teve 22 filhos, né? Então, não tendo condições dos pais lhe oferecerem o apoio, a educação, a higiene, a alimentação, os mais velhos o fazem. Então, é isso que nós temos que entender. Quando essas ordens são transmitidas por aqueles nossos irmãos, que é, nesse caso, os mais velhos, os mais adiantados, né? E eu me refiro também, eu acho que cabe, né, apontar obras da literatura espírita séria, né? Quando, por exemplo, na segunda parte do livro Paulo Estevão, chama As Epístolas, né? Emmanuel narra ali que Paulo de Tarso, na época Saulo, se sentia um pouco abatido, e ele, o Paulo de Tarso, não sabe dizer como, mas ele pressentiu que Jesus se aproximava. E falou pela voz do Espírito, de espírito para espírito. Veja que mecanismo profundo, né? Que ele, Saulo, continuasse. Como ele não podia se comunicar com os seus seguidores, que ele então escrevesse para os seguidores, que são as epístolas, as cartas, né? E que daquele momento em diante, Estevão estaria mais junto dele, transmitindo seus pensamentos. Veja aqui, exatamente, né? Que o André falou, o espírito desvestido da matéria, no caso Estevão, tinha muito mais condições de captar o pensamento de Jesus e transmitir a Paulo, né? Na época Saulo. E assim, nós poderíamos citar outros exemplos, né? Eu me lembro também, no livro sobre a proteção divina, ditado Psicografia de Divaldo Pereira Franco, numa mensagem, é a única, pelo menos que eu saiba, de Antônio de Pádua. E o Divaldo colocou no rodapé da mensagem que quando a Joana de Ângeles se fez presente para transmitir, e falou para ele, olha, eu vou receber a mensagem, eu vou ser a médium dele, né? E você será o meu. Ou seja, nós vemos aí um mecanismo, não é? Que Antônio de Pádua, então, se serviu da mediunidade de Joana de Ângeles desencarnada para transmitir para o Divaldo encarnado. Então, são sim, nós desconhecemos ainda os mecanismos que a divindade dispõe para transmitir as suas ordens. Mas o que nos conforta é saber e ter a certeza de que, como o André falou, estamos tendo a oportunidade para que, como nos instrui o Espiritismo, no trabalho do bem, no esforço, nós, tendo firmeza nos nossos propósitos, nós vamos chegar a esta condição de ser dignos de receber estas ordens diretamente. Muito obrigado pelos seus apontamentos, Basílio.
Nós vamos agora à questão 245, dirigida ao nosso amigo André Reis. Kardec, então, a faz. 245. O espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos, André Reis? O Espírito Verdade responde: não, ela reside em todo ele. E, me perdoem, mas eu tenho dificuldade de compreender isso, porque eu não tenho um modelo de comparação, que geralmente é como nós conseguimos aprender, né? Nós sabemos que o Espírito é o ser inteligente da criação, né? Na pergunta 23, aí questionam qual a natureza do Espírito, né? Então a resposta é: não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem, né? Para vós ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, né, espíritos puros, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. E na 88, os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? E a resposta: para vós, não, para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, é difícil, para mim, pelo menos, entender o que seria. Nós somos um foco de energia? Tá, mas o que significa isso? Né? Como é que nós podemos ver por todos os lados? Porque é assim que o espírito, né, dentro desta estatura intelecto, moral, espiritual, vê por todo o seu 360 graus. Nós vemos praticamente em 2 dimensões. 3, muitas vezes no cinema a gente fica meio tonto, né? Pondo aqueles óculos lá, tem gente que não vai bem. Então, é muito difícil, mas o espírito não vê com os olhos da carne, que é a nossa comparação. Por isso a nossa dificuldade de entender, né? E como o Basílio estava falando, nós muitas vezes, como espírito, nós sentimos. É uma outra forma de nós observarmos o que acontece, as sensações. É estarmos imersos nesse fluido cósmico universal, onde nós recebemos por todo o nosso organismo, se eu posso dizer assim, né, as sensações, né, as vibrações. Então, é no todo, o todo enxerga. E é muito difícil nós nos colocarmos e explicarmos o que seria tudo. Mas é o que nós temos para o momento. Como diz o Espírito Verdade, né? Não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem, né? Com a nossa imperfeição, né? Com a nossa pobreza de vocabulário, de inteligência ainda. Mas é isso que temos para o momento, companheiros. Me perdoem se não sou mais explícito do que isso, porque também não o sei. Obrigado, André Reis. É difícil mesmo, você tem toda a razão, né? Quer dizer, nos escapa aos sentidos, né? Então, essa percepção, nós só teremos alguma coisa dela quando desencarnarmos, evidentemente, né? Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar, e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. E agora o quadro Momento Evangélico. Nós temos estudado nesse quadro as reflexões trazidas pelo benfeitor espiritual Emmanuel, que escreve em 180 lições do livro Fonte Viva os seus pensamentos em torno de versículos bíblicos que ele extrai para utilizar como subsídios às digressões por ele desenvolvidas. Na lição de hoje, intitulada Na Pregação, a de número 53, como eu disse, deste livro Fonte Viva, Emmanuel se utiliza de um versículo paulino, portanto de Paulo de Tarso, que escreve em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 15, ele diz o seguinte: eu, de muito boa vontade, gastarei
e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Há numerosos companheiros da pregação salvacionista que, de bom grado, se elevam às tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade e da fé, mas, se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam apressados sob disparatadas alegações. Impedimentos 1000 lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores, onde a boa doutrina lhes não constitua incômodo à vida calma. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à experiência do corpo. É imprescindível darmos-nos, através do suor da colaboração e do esforço espontâneo, na solidariedade, para atender substancialmente às nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Quem, de algum modo, não se empenha a benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto nos círculos da palavra. Muita gente espera o amor alheio, a fim de amar, quando tal atitude somente significa dilação nos empreendimentos santificadores que nos competem. Quem ajuda e sofre por devoção à Boa Nova, recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso geral. Lembremos-nos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente fez a doação de si mesmo pela elevação comum. Pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do Evangelho sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Obrigado pela leitura, Basílio e André. André, eu queria que você trouxesse alguns apontamentos. Me lembrou da questão da coerência, né? Especialmente a coerência de Jesus, mas, sobretudo, a incoerência que nós temos entre discurso, entre fala e prática e ação. E me lembrou de um versículo anotado por João, lá no capítulo 13, o de número 17, quando Jesus diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sereis se as fizerdes. Vejamos que Jesus também deixa muito clara a importância da coerência, né? Em saber, em conhecer, em falar, mas sobretudo em aplicar aquilo que se sabe, que conhece, que diz no campo prático. O que você podia trazer aí de esclarecimentos adicionais, André Reis, por favor? Eu entendo que, como você estava dizendo, né, nós realmente fazemos muitas vezes discursos, né? Ou seja, falamos para que os outros ouçam, sem cumprir nada do que estamos dizendo, né? O que ele está dizendo aqui, principalmente Paulo, né? Lembramos aqui da candeia, né? Que a candeia, né? Você precisava colocar o óleo, precisava o pavio, e essa candeia, o óleo e o pavio iam se gastar, né? Iam se consumir para oferecer a luz. O que é isso? É dar de si, né? Dar daquilo que você compreende, das suas experiências, das suas vivências,
Então, ser um só em todos os lugares, em todas as situações. E isso para nós é difícil, porque nós usamos máscaras. As máscaras muitas vezes sociais, né? Num determinado local eu me apresento assim, no outro assado, no outro... Não, está errado, né? Porque nós não temos essa ainda condição de assumirmos efetivamente as nossas imperfeições. Nós temos um pavor de falar que erramos, e erramos muito, muitas vezes, mas nós não compreendemos essa situação que é natural. Só erra quem procura acertar, quem procura fazer. Aquele que não faz, que fica omisso, que fica paralisado, ele não vai errar nunca, mas não vai realizar nada nunca também. Então, nós temos que demonstrar aquilo que nós falamos. Geralmente ouvimos uma fala, poxa, mas isso aqui é Edgar que tinha que estar aqui para ouvir, né? Ah, o Basílio que tinha que estar aqui ouvindo. Mas é você que está aí. Ouça, aproveite. Comum, André. Então, nós sempre achamos que é para o outro, não é para nós. Não, nós estamos ali. O primeiro beneficiado a um estudo, a qualquer coisa, somos nós mesmos. E nós achamos que não. Ah, vou falar isso que é para o fulano ouvir. É para você, para entender o que você está fazendo, o que você está realizando, se você está coadunando, né, com as duas coisas, com a fala e com o exercício, com o roteiro da sua vida, o que você está realizando, né? Então, eu entendo também isso, que Paulo se diz sobre isso, de você se doar, daquilo que você tem de melhor, daquilo que você pode oferecer, né? E não simplesmente discursar. Ô Basílio, sabe o que eu pensei aqui, à medida que o André falava? Nós três aqui somos expositores espíritas, né? A gente faz as palestras espíritas. Parece que, diante das considerações emanuelinas, parece que a gente tem uma responsabilidade ainda maior, né? De expor a palavra espírita, de expor o evangelho e a prática. Basílio, como é que fica a nossa responsabilidade diante disso? É por isso o André, o Edgar, o amigo ouvinte, né, o telespectador, que eu já ouvi de colegas nossos, de confrades nossos, dizer, não, eu deixei de fazer palestra porque eu não me sinto bem, não é? Porque, para não me alongar muito, a palavra, não é, divina por Jesus, a quem muito foi dado, a muito será exigido, não é? Então, é sim uma responsabilidade, mas como o André falou, que nós temos que administrar, assim, com cautela, usando de toda a sinceridade e sabendo que nós não podemos muito, mas nós podemos um pouco, né? Mas, resumindo, eu sou muito fã da Epístola de São Tiago, né? Quando ele diz assim, por acaso a sua fé pode te salvar? O que salve as obras. Então, por isso que a máxima evangélica, cada um segundo as suas obras, né? É, sim, um aprendizado para milênios. Vamos continuar confiando, né, amigos? Obrigado mais uma vez, viu, pelas suas contribuições valiosas aqui nesse quadro do Momento Evangélico. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo.
Amigos, nós vamos agora ao quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Temos estudado nesse quadro o livro de Viana de Carvalho, O Espírito, que escreve a atualidade do pensamento espírita com a psicografia de Divaldo Pereira Franco. O capítulo 8, que nós estamos estudando no momento, trata sobre religião à luz do Espiritismo. E a pergunta aqui, elaborada e dirigida ao Espírito Viana de Carvalho, elaborada por Divaldo Franco, é a seguinte: temos vivido no mundo atual uma tentativa de estabelecimento da paz e da tolerância. Como explicar a existência de vários grupos fundamentalistas islâmicos, radicais da extrema-direita israelense, milícias curdas que, contrários ao desejo da maioria, ainda espalham o terror? E Vieira de Carvalho assim respondeu: enquanto viger o primarismo em a natureza humana, a sociedade enfrentará o fanatismo, o preconceito, a violência, o crime, que são filhos asselvajados do egoísmo em desgoverno nesses indivíduos portadores de pensamento primitivo, que ainda se encontram nos primórdios da evolução e se reencarnam na Terra a fim de se desenvolverem e se tornarem instrumentos de reparação junto àqueles que, com eles, sintonizam e se encontram em débito perante a consciência cósmica. A educação, com seu objetivo superior de terapia preventiva, o convívio social edificante, os exemplos de dignidade e solidariedade humana que vicejam na humanidade, são os antídotos para esse mal, eliminando lentamente as tendências primárias, limando-lhes as arestas morais e auxiliando-os no desenvolvimento espiritual que se lhes torna indispensável. Eles encontram oportunidade para desenvolver essas aptidões perturbadoras e aplicá-las, por conseguirem campo psíquico equivalente nas organizações sociais civilizadas, que ainda oprimem, que ainda matam, discriminam os fracos e sofredores, assolando-lhes os impulsos bárbaros que os levam a considerar-se mártires das causas que abraçam e a elas se entregam com o sacrifício da própria vida. Eu confesso a vocês, e dirijo esse pedido para que o André Reis possa tecer alguns comentários, mas eu confesso para vocês que o problema do fundamentalismo religioso é, de fato, bastante grave. Mas nós também temos, aqui, Divaldo Pereira Franco fala do fundamentalismo islâmico, fala do problema da extrema-direita, da chamada alt-right israelense, fala das milícias curdas, mas nós temos também fundamentalismo religioso aqui no nosso país. É importante dizer isso, né? E em virtude disso mesmo, André Reis, eu gostaria que você trouxesse aí um rápido panorama do problema do fundamentalismo religioso que o mundo experimenta e também aqui no Brasil, como nós já sabemos, por acompanhar os noticiários cotidianos, evidentemente. André? Vou lembrar aqui do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que eu, sendo intolerante, extremista, vou amar alguém que não coaduna com o meu pensamento? Como é que eu vou aceitar esse espírito, essa pessoa, em qualquer situação que seja? Quer seja moral, sexual, religiosa, de cor... Não dá, né? Nós precisamos justamente compreender que somos espíritos, né? Que fomos criados e não teremos um fim, estamos aí dentro, visualizando a eternidade pela frente para o nosso desenvolvimento, e já era para estarmos já mais à frente. Infelizmente, teve que vir uma Covid para nos despertar do espírito que nós somos, da nossa realidade espiritual. Então, não há como, enquanto nós não nos desenvolvermos moralmente e aceitarmos as diferenças,
porque aquele que erra hoje, amanhã pode ser aquele que acerta e ensina que não se deve errar, que não se deve praticar aquelas circunstâncias, porque vai se cair em erro. Então, não cabe a nós o julgamento tão grave com respeito às diferenças daquilo que as pessoas pensam, realizam e sentem, sendo diferentes de nós. A cada um, como o Basílio comentou, a cada um segundo as suas obras. Eu não preciso interferir, eu não preciso agredir, eu preciso respeitar as escolhas do próximo, por piores que elas sejam. Respeito acima de tudo. É o que eu entendo. Verdade e Luz. Agora, amigos e amigas, nós dirigimos aqui ao final do nosso programa Verdade e Luz, este que foi o programa de número 36, agradecendo a sua participação e também, é claro, o apoio dos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos agora os amigos Basílio Leme e André Reis para suas considerações finais. Por favor, Basílio, se você puder. Sim. Ressaltando, né, a alegria de participar, ainda que modestamente, e é nossa obrigação, vamos dizer, cristã, a virtude da gratidão. Agradecer a Deus, a Jesus, a Allan Kardec e toda a pleiade de espíritos por essa doutrina maravilhosa. Agradecer de coração aos ouvintes, aos telespectadores, a você, Edgar, o André, o Gilberto da técnica, e com muita fé, otimismo e esperança, rogar ao mais alto em nome de Jesus que nos abençoe a todos. Obrigado, Basílio. André Reis, suas considerações finais, por favor. Faço minhas as palavras do Basílio quanto aos agradecimentos do caro amigo ouvinte, caro amigo telespectador, a todos aqui que trabalharam, né, no desenvolvimento deste programa. Que Deus nos ampare a todos e nos permita a continuidade da luta contra a nossa própria imperfeição. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Bom, também naturalmente agradeço a participação dos amigos e amigas ouvintes, André Reis, Basílio Leme, Gilberto Silva. Aproveito a oportunidade e convido a todos vocês para que ouçam a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também possam divulgá-la para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, podem acessar o podcast e também a nossa Web Rádio Verdade e Luz no canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Muita paz, muito amor no coração, que Jesus os abençoe a todos. Obrigado. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.